pessoal, hoje nós vamos falar um pouco sobre o processo de prestação de serviços. Esse processo ele consiste na abertura da OS e também do monitoramento da execução do serviço. Esse processo ele está localizado aqui, olha, no controle de processos, né? Onde nós deveríamos abrir a ordem de serviço e nós vamos falar um pouquinho sobre esse processo aqui de abertura de ordem de serviço, mas primeiramente explicando aqui como funciona esse processo, né? É necessário que, eu vou abrir aqui, olha, é necessário que uma proposta tenha sido feita com antecedência, né? No caso de produtos que necessitam diagnóstico prévio, né? No caso, motor recebido para manutenção é desmontado, diagnosticado, então usaremos uma proposta em branco para abrir a ordem de serviço e após diagnosticado a proposta será preenchida e os serviços que serão executados serão adicionados na proposta. Esse processo também para empresas que executarão um serviço que não requer uma análise prévia, o processo ele funciona de outra forma para o comercial. Quando não necessita análise prévia, então a empresa abre a proposta para o cliente, aguarda a aprovação do cliente e em seguida o cliente aprovando é convertido num pedido. Vamos diferenciar os dois casos aqui. No caso de análise prévia, você deve clicar em proposta e localizar qual é a proposta que está sendo tratada, né? E quando for um pedido, né, cujo serviço foi orçado, aprovado e não necessita de análise prévia, será o pedido. Okay? Então a gente abre direto o pedido. Ele vem para a tela de pedidos aqui, pedidos sem OS. Tá bom? Bom, como o processo começa lá no comercial, nós vamos iniciar por lá e em seguida vocês vão ver o passo a passo, né, nas próximas etapas aí. Então, vamos ver lá o processo comercial. Como que a gente faz? O comercial abre a ordem de serviço, informa o departamento técnico que tem uma proposta, né? Aqui o departamento técnico deve ficar sempre atento à previsão de entrega, né? Sendo que é o comercial que trata esse assunto aqui com o cliente. E aí a área técnica tem que buscar, né? Sempre atender essa análise, atender essa previsão de entrega. Tá? Então abriu aqui, vamos imaginar que esse motor que tem aqui na descrição, serviço de motor, ele está entrando esse motor aqui para fazer o serviço. Tá? Então alguém lá recebeu o motor, abriu, rapidamente já abriu aqui uma proposta. Agora precisamos diagnosticar esse motor. Como que a gente faz? Volta aqui, vamos lá em controle de processo, vamos abrir uma ordem de serviço para aquele motor. Então aqui, abre a ordem de serviço. Quando você abre a ordem de serviço, aparece aqui em cima duas opções. Você pode abrir por pedido ou por proposta. Nós vamos abrir pela proposta, porque precisamos diagnosticar a necessidade de manutenção do motor, encaminhar a proposta para o cliente e após a aprovação dele, vir o pedido. Então, nesse processo, abrimos a proposta, agora a gente localiza essa proposta, aqui ó, proposta 8, serviço de reparo do motor. Quando clicou nele já aparece aqui, né? Então aparece todas as informações necessárias para abrir a ordem de serviço. Essa ordem de serviço é o número 3. Tá? O ano e mês de referência é esse aqui, a data que a gente está abrindo, quem é o cliente. Aqui já carrega automaticamente o número do lote, quantidade de serviço planejado aparece 1. E data e hora que foi aberto
a ordem de serviço. Tá? Se precisar gerar várias ordens de serviço, é só clicar aqui e o sistema vai gerar quantas ordens forem necessárias para o mesmo serviço. Aqui nós vamos colocar o status, né? Aguardando liberação. Ou seja, enquanto o cliente não aprovar a execução do serviço, fica aqui gravado no sistema apenas aguardando liberação. Tá? Aí nós temos aqui, ó, arquivos e pastas, produtos e serviços. Produtos nós vamos lançar depois, tá? Podemos lançar depois. Arquivo. Agora no arquivo eu tenho uma coisa importante para falar para vocês. Quando eu abrir uma ordem de serviço, vamos imaginar esse motor aqui, eu coloquei ele como um EX. Nós precisamos anexar aqui o formulário, né? Que vai... onde a gente vai colocar todas as informações desse motor. Lembrando aqui, né, que o número da proposta é a proposta número 8. Então nós vamos abrir aqui. Nós vamos vincular um arquivo. Tá? Então confirmo a vinculação do arquivo. Quando você faz isso, o sistema já remete você lá para a pasta ONOMA Ordens de Serviço. Aqui está um modelo de ordem de serviço. Ctrl C, Ctrl V. Copiar o arquivo, renomear esse arquivo. Renomear. OS-8. E agora vamos vincular esse arquivo então. Pronto. O arquivo está vinculado. Agora é necessário preencher esse arquivo. Nós vamos abrir o arquivo. Habilitar edição. E aqui então a gente vai colocar qual é o número da proposta. A proposta é 08. Vamos salvar. Pronto, está vinculado. Agora, quando o manutentor for fazer... Quando o técnico for fazer o orçamento, ele clica aqui. Ele vai abrir o formulário, preencher as informações que forem necessárias, né, e salvar. O formulário já vai ficar anexo à ordem de serviço. Tá? Então nós colocamos aqui, guardando liberação. Quando a gente faz isso, ele vai ficar na cor amarela. Tá? A partir do momento que o cliente mandou a confirmação. Então, a gente vai dar um pulinho lá agora para checar a confirmação do cliente. Bom, ok. Feito isso, o cliente devolveu a informação dizendo que está aprovada. Você vem aqui, seleciona o número da proposta. Vamos gerar o pedido. Gerando o pedido aqui, ó. Sem análise crítica. O que é análise crítica? Proposta é análise crítica. Deseja registrar análise antes da geração? Sim. O que é análise crítica? Eu vou voltar aqui só para vocês entenderem. Quando a gente clica aqui em gerar, a análise crítica está aqui. Ó. Eu vou abrir a análise crítica. Inserir análise crítica significa, na data e hora que o cliente aprovou, você vai colocar quem foi o contato, no caso o Luiz Carlos. Aqui. Carlos. Né? Qual que é o contexto? Aprovação da proposta número 8, conforme seu pedido de compra. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Status aqui, aguardando a aprovação. Proposta aprovada, proposta declinada. Então, aprovado. Tá? Aqui está aparecendo eu porque estou usando o meu usuário. Vai aparecer o número, vai aparecer aqui o nome do colaborador que está aprovando essa situação. Feito isso, né, ficou registrada essa informação aqui. E aí você pode gerar o pedido. E aí, gerar o pedido, ele vai gerar o pedido completo já. Tá? Isso aqui são os itens que pertencem àquele pedido. Pedido gerado com sucesso. Então vamos consultar agora o pedido. Toda vez que gera o pedido, aqui a proposta fica em vermelho, tá? Lá para controle de processos. Agora na ordem de serviço, onde estava a ordem número 3 da proposta 8, né? Vamos alterar aqui.
Agora nós já temos também o pedido aqui, ó. O pedido número 2. Ó, é possível a gente atualizar essa informação aqui, ó. OS 3, pedido 2. Se você clicar em cima do pedido, ele já vai abrir aqui, né? Ele localiza proposta, a proposta 8, o pedido do cliente ele atualizou, quem é o cliente. Então todas as informações da OS foram atualizadas, tá? Ok? Só que agora nós precisamos trocar o status dessa OS, né? Então o status estava aguardando liberação do serviço, agora o serviço ele pode entrar em execução, ou seja, o pessoal da área técnica já pode começar a resolver esse problema e fazer a manutenção, então, fazer a manutenção aqui necessária, tá? As peças que eles irão usar, né? Aqui, ó, tem os materiais, né? Então, nível 1, se ele abre aqui, ele pode chamar aqui o kit que ele vai utilizar. Eu não me lembro qual era o kit que a gente colocou. Vou colocar um kit qualquer aqui. Então ele vai colocar unidade, quantidade, tá? Aqui é a quantidade prevista, programada, ok? Vai executar o serviço. Terminou de executar o serviço, né? Pegou o material no estoque, precisa da saída do estoque, só clicar aqui em alterar. Vamos colocar uma quantidade usada, utilizada. Quando você colocar OK, ele vai perguntar, confirma a saída do estoque, né? Porque aí você já dá baixa automaticamente. Pode colocar assim, baixar produto e confirmar. Pronto, ele vai baixar do estoque já esse item que foi utilizado na execução desse serviço, ok? Fica descrito aqui o item, qual foi o item usado. Aqui na ordem de serviço ainda nós temos isso aqui, observações e ocorrências, que é como se fosse um diário de bordo. Você pode clicar aqui, tem a data, aí vamos supor que deu alguma complicação, surgiu na hora de execução do serviço mais um problema. Então, por exemplo, apareceu um rolamento travado, né? Aqui a data, apareceu um rolamento travado, o nome da pessoa que detectou, né? A gente vai depois criar o campo específico aqui já para aparecer o nome. E se ele quiser colocar a hora, né? 9:03 horas. Foi a hora que ele encontrou. Ok, então ficou gravado aí a informação que apareceu o rolamento. E aqui ele vai listar já algumas coisas, né? Que nem esse kit aqui já apareceu aqui o kit, né? Está sendo utilizado. Eu vou incluir aqui o serviço. Então aqui nos serviços você vai poder selecionar quais são os serviços que vai sendo executado um a um na sua sequência. Então primeiro, desmontar. Qual foi o departamento? Foi o setor técnico, né? Seção, não tem seção. Operador, colocar o Ademar. Qual equipamento que ele usou aqui, se for necessário, né? Pode falar quais são ferramentas ou equipamentos, processo, né? Se for necessário. Caso contrário, não precisa colocar nada. Quem liberou o serviço? Então aqui vamos falar quem liberou o serviço. Quanto serviço foi realizado? 1. Teve perda? 0. Custo, se precisar. Tá? E aqui a gente vai colocar horas. Então, esse processo aqui, o ideal é quando começar, assim que começar a desmontar, a pessoa já vai lá, já lança desmontar, clica aqui, ele mostra lá, confirmar data e hora, né? Ou se clicar, a hora que clica aqui,
ele já grava exatamente a data e hora atual. Ó, cliquei aqui, ele abriu o serviço, tá? Temos que esperar passar uns minutinhos aqui para colocar a hora final, né? Então, quando a gente clica aqui na hora final, ele já, ó, se clicar aqui agora, pronto, confirmar, ele já me pede quem foi a pessoa que executou. Pronto, então está lançado. Começou às 9h05, terminou às 9h06, período 1 minuto. Colaborador, se você clicar em cima do colaborador, vai aparecer quem é o colaborador, quantas horas, aqui tempo de almoço dele, né? Mas aqui não está sendo. Aqui se for horas corridas, né? Período inicial e final, compreender o intervalo de almoço, ele vai descontar o tempo de almoço. Aqui está para descontar automaticamente, mas temos que tirar, senão ele vai atualizar a hora, senão ele vai descontar o almoço ali, ó. Certo? Se a gente deixar marcado aqui, ó, ele vai atualizar. Ele agora apareceu a hora de trabalho total. Aqui só pode colocar o desconto quando tiver realmente o desconto, tá? Então vamos. Ok, está lançado aqui. Esse aqui é um serviço, desmontar, mas tem outro serviço. Então a gente tem que lançar aqui. Quanto tempo levou para orçar as peças? Quem fez? Então foi a área técnica também. Seção, não tem. Operador, vou colocar aqui a Adalto. Quem que liberou? Foi o Silvan Júnior. Certo? Que hora que ele começou a orçar? Então todos os serviços que vão sendo feitos, é necessário ir lançando aqui. Vou deixar só esse aqui para vocês verem como que é. Mas é só dar a sequência, ok? Então aqui, ó, concluímos a OS. Enquanto o serviço não for executado, então à medida que o serviço for executado, vai lançando aqui. Quando terminou o serviço concluído, nós temos que entrar nessa OS aqui e mudar de status para serviço finalizado. Quando você clicar em serviço finalizado, o sistema vai encerrar automaticamente a OS. Ó, ele muda de cor e essa OS ela foi finalizada, tá? Então não tem mais serviço ou não tem mais nada para fazer. Agora é só ir para a área de expedição e está pronto. Está pronto para expedir. Uma coisa importante para falar sobre essa tela é o seguinte: aqui embaixo, olha, você tem essas alternativas. Aqui, quando você clica aqui em todas, ele vai mostrar todas as OS. Se você quiser selecionar quais são as OS que estão em aberto, ó, em execução, finalizadas, serviços atrasados e aguardando liberação, é só você selecionar aqui. Então essa tela é a tela de gestão para o chefe da oficina, o encarregado da oficina. É ele que vai cuidar, né, para que esteja sempre na tela dele aqui, olha, quais são os serviços finalizados que estão prontos para faturar, para ele informar o administrativo, ou quais são aqueles serviços que estão em execução, ele vai conseguir verificar. E com isso ele consegue gerenciar também serviços atrasados, de forma que ele nunca deixe atrasar esse serviço, ok? Isso aqui é uma ferramenta importante de gestão para o encarregado da oficina. Bom, todas essas informações elas estão disponíveis aqui também, ó. Se você clicar aqui na impressorinha, localizar aqui formulários do ERP, clicar aqui, colocar OS, né? Ordem, vai aparecer a ordem de serviço, clicamos em ordem de serviço, localiza a OS, OS 02, está aqui, vamos imprimir essa OS, está aqui então. A data do pedido, a data que foi iniciado, a hora que foi concluído, o número da OS, telefone do cliente, e-mail, número do pedido, número da proposta, o lote de serviço, serviços executados, né? Quem trabalhou e quantas horas trabalhou para realizar o serviço,
quais foram os materiais utilizados. E aqui quais são as observações necessárias. Então todas essas informações ficaram gravadas aí. Além disso, além de gravar todas essas informações, terminado o serviço, se você clicar aqui e você quiser saber outra informação também, dá para ver aqui, ó, indicadores do ERP. Tá? Se você clicar na barrinha e colocar aqui, ó, serviços, processo, índice total de horas por processo, índice total de OS, olha aí, ele vai aparecer lá, desmontar. Ou seja, ele apareceu aqui a 1 segundo, né? 1 segundo. Ele vai preencher o gráfico de índice total de horas, ou seja, à medida que a gente lança as informações, os gráficos vão aparecendo automaticamente, ok? Então aqui a gente conclui o processo de a demonstração, né? Como funciona os processos de lançamento de serviço. Ok, pessoal?